Amigo internauta, voltamos com a nossa série de entrevistas e desta feita nós trouxemos aqui o Clidemar Amorim Gisélio, assessor especial da Prefeitura de Brumado, que vai esclarecer para a gente sobre um fato muito polêmico que vem mobilizando a opinião pública em Brumado. Exatamente o fato das 120 demissões de servidores públicos contratados que aconteceu no dia 2 de maio. E, muito polemizado, muito discutido, nós estamos aqui, portanto, com a presença do assessor especial da Prefeitura de Brumado e que vai falar sobre essa questão, a questão das 120 demissões de servidores públicos contratados. Repórter Nemésio Ribeiro Salles. Realmente no dia 22 de maio, no mês em curso, eu fui orientado, ou melhor, determinado pelo prefeito municipal, doutor Eduardo Vasconcelos, para reunir 120 servidores e anunciar a demissão deles, ocorrida em função de uma decisão judicial. Essa decisão judicial, que é através de um TAC, termo de ajustamento de conduta, que nasceu de uma ação civil pública, motivada por uma representação junto ao Ministério Público Federal e Estadual, de autoria do vereador Hélio da Silva Pereira, que ensejou no termo de ajuste de conduta, conforme eu disse há pouco. O acordo judicial entre o município, representado pelo prefeito Eduardo, e pelo os Ministérios Público Federal e Estadual e Justiça do Trabalho, deu um ano de prazo para o prefeito realizar concurso público. Isso ocorreu em fevereiro do ano de 2011. Após conclusão do concurso, o prefeito teria 90 dias para demitir 25% de servidores que se encontravam, que passariam a ficar em situação irregular. Eu quero deixar claro aqui que falam muito de regularidade e legalidade, mas esses servidores públicos estavam na prefeitura prestando serviço, e que, por sinal, prestaram um bom serviço, por força da Lei 1410/2006, Lei Municipal 1410/2006. Tão comprovado que eles não estavam de forma clandestina, que o Poder Judiciário do Ministério Público aceitou ficar um ano sustentado por essa lei. Certo? Agora, a partir da realização do concurso, da homologação do concurso, deu mais 3 meses, ou seja, 90 dias após a realização do concurso, da homologação do concurso, para proceder à demissão de 25%. Certo. O vereador Hélio da Silva Pereira, Hélio Continha, como é conhecido, ele questiona, inclusive, o seu posicionamento. Ele, inclusive, o acusa, de que o senhor mudou de casaca com relação ao concurso público. Baseado em que ele o acusa de mudar de casaca, mudar de opinião com relação ao concurso público? Nemésio, eu fui surpreendido na sexta-feira quando ouvi uma entrevista do vereador Hélio em uma emissora de rádio local, onde o mesmo me fez a acusação de ter virado de casaca, ou mudado a casaca, dizendo que eu mudei de opinião com relação ao concurso público, baseado em um texto que eu escrevi, Os Agentes Políticos e o Concurso Público. Eu quero deixar bem claro aos internautas, ao próprio vereador, que eu não mudei de casaca, que eu não mudei de opinião. Se ele ler o texto e analisar direitinho, ele vai lá entender que eu acho que o concurso público precisa sofrer mudanças, precisa de ajuste.
São 80 anos, o concurso público está completando esse ano 80 anos. E até hoje não foi levado a sério. Porque o que eu não acho justo, Nemésio, o que eu não acho justo é uma pessoa de família humilde que concluiu o ensino fundamental em uma escola pública disputar uma vaga para auxiliar de serviços gerais com outra de uma prole de classe média que possui ensino médio em escola particular. Sem sombra de dúvida, a disputa é bastante desigual, vereador Hélio. Isso que eu estou me dirigindo ao vereador Hélio e ao repórter Nemésio Salles e aos internautas. A disputa fica bastante desigual. Eu defendo sim o concurso público, continuo defendendo para agentes policiais, civis e militares, para os cadetes, os oficiais das Forças Armadas, da Polícia Militar, que é um vestibular que faz. Defendo para o magistério, professores. Defendo o concurso público, a seleção pública para os magistrados, promotores e delegados de polícia. Sabe por quê, Nemésio, o meu pensamento? Pensei dessa fonte, não pensando dessa forma, tenho essa opinião, por isso que eu falo de mudança. No passado, falei em várias entrevistas que eu concedi, e no meu próprio texto, pode verificar, ler esse texto, que vai encontrar lá, que eu defendo mudanças no concurso. Eu taxo o concurso de banalizado. Sabe por quê? Porque tem lá 10 vagas para juiz de direito, para promotor e para delegado. Quem vai disputar essas vagas são bacharéis em direito, que estão no mesmo nível de conhecimento. Quem vai disputar a vaga no magistério são pessoas formadas em pedagogia, e letras, que estão no mesmo nível de conhecimento. Quem vai disputar uma vaga para os cadetes do Exército, os candidatos a oficiais, são pessoas que estão também no mesmo nível de conhecimento. O que ocorre muito no serviço público é que ocorre isso muito, inclusive aqui tem casos dessa natureza. É que uma pessoa passa no concurso público, tem o ensino médio, faz o vestibular, para serviços gerais, faz o vestibular, começa a fazer um curso superior, e aí já não quer mais lavar o banheiro, limpar o chão, fazer o café, não quer exercer essa função. Dá um jeitinho brasileiro, você sabe que existe, onde existe protetor, tem o protegido, onde existe protegido, tem o protetor, e aí muda imediatamente de função, desvia a função. E o que acontece? Aquela vaga fica prejudicada. Isso ocorre muito. E não venha para cá me dizer que no serviço público não tem proteção, que tem proteção em todas as áreas da sociedade. A proteção é divina. Caim matou Abel, está aí no nosso Velho Testamento, é bíblico, por ciúmes, porque Abel tinha uma proteção divina, porque ele apresentava as melhores, ele era pastor de ovelhas, os melhores ofertava ao Eterno. E por esses ciúmes, ele foi lá e assassinou o irmão. E a proteção continuou, porque Deus disse: da terra ao céu, o sangue de seu irmão Abel é clamado. Agora, Amorim, a questão dos contratados na situação REDA e PST, como é que fica diante desse conflito aí com esses contratados desse regime normal aí pela prefeitura? Como é que fica então essa situação dos contratados do REDA e PST? Veja bem, o REDA está lá no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, é legal, são os temporários, os contratos temporários. No caso aqui, quero dar um exemplo aqui, os efetivos, são os programas, no nosso caso aqui, nós referenciar aqui, PST, CRAS, CREAS, SAMU, PSF, são programas de governo, mas não são definitivos, não estão na Constituição. Se houver uma mudança de governo, se acaba com todos esses programas. Se o governo achar de entender de acabar com os programas, acaba de uma noite para o dia. E aí, onde é que vai colocar esses contratados? Vai ter vaga? Vai ficar no município superlotado sem necessidade? É uma questão de visão futura. Com relação a esse questão aqui, a questão dos contratados do REDA e PST, e esses contratos que foram efetuados pela prefeitura, que está em questão, que está em discussão,
Qual é a relação que há? Está na mesma linha de raciocínio, ou um é diferente do outro? O REDA, a seleção, na mesma linha. Você vê que todos os anos a prefeitura, cada secretaria abre inscrição para o REDA, o Regime Especial de Direito Administrativo. É temporário. A cada ano que o contrato vencer, completou um ano, renova novamente toda a seleção, entendeu? Passa, faz provas, apresenta currículo e tudo. Agora, ainda voltando à situação do PST, prestação de serviço temporário, esse nem seleção faz. E o que eu faço uma crítica aqui ao mandato do vereador Hélio, é que ele, até hoje, nunca denunciou o REDA no Estado, nunca denunciou os PSTs do Estado, o PST também no Estado, ele nunca denunciou. Eu soube até que ele tem indicação do PST. E isso é público e notório. Em uma sessão da Câmara de Vereadores, o vereador Alessandro Lobo leu um e-mail que ele passou para o deputado João Bonfim solicitando a divisão dos empregos em Brumadinho a nível do Estado, inclusive os contratos PST e REDA. Quando eu cheguei na Câmara de Vereadores em 2009, que o nobre vereador estava numa demanda de uma chapa abusiva para tentar ser vice-presidente da Câmara, que chapa essa foi anulada pela Justiça, eu encontrei lá, na Câmara de Vereadores, pessoas que foram indicadas para trabalhar na Câmara por ele, sem concurso público. Ele denuncia no município e indica na Câmara. Denuncia no município e cala perante o Estado. Nas administrações anteriores, houve contratos irregulares, a Constituição já existia, estava em vigor, e o vereador Hélio, eu nunca ouvi falar que ele denunciasse. Ele nunca denunciou. Entendeu? Inclusive tem um dos demitidos agora, que é da época do início do primeiro mandato, do segundo mandato do ex-prefeito Edmundo Pereira Santos, que foi indicado, segundo informações, foi indicado pelo vereador Hélio, sem concurso público. Desempregar é a pior coisa que existe. Eu já ouvi alguns juristas dizer que a lei é muito boa, mas vai cumprir ela para ela. Ela é boa para os outros cumprir, mas você vai cumprir para você ver. Vai sofrer o rigor da lei. E esses demitidos são pais de famílias, né? São pessoas responsáveis por prestar o serviço direitinho. Tudo bem, é uma exigência da legislação. Mas tem muita coisa que é constitucional que ninguém invoca. Por exemplo, água tratada para a zona rural, para os moradores do campo é constitucional. Nunca vi ninguém invocar. Moradia, direito de igualdade, um emprego digno. O salário mínimo hoje é digno, dá para uma família viver dignamente, quem ganha o salário mínimo. Eu nunca vi ninguém brigando, lutando contra ele, invocando a Constituição, o artigo 6º da Constituição. Nunca vi. Um país que tem 16 milhões de mendigos perambulando pelas ruas, sofrendo, vivendo em condições desumanas, que são brasileiros, e vi na situação da vida, inclusive o vereador então uma sugestão à Secretaria de Assistência Social: coloque em um carro e solte em outra cidade. Eu vi isso, vereador, na primeira sessão legislativa desse ano. Quer dizer, qual a moral que o governo brasileiro, o sistema tem de agir, porque tem que tratar, tudo é a Constituição, é a Constituição, é a Constituição. Se ela vai cumprir em torno de 80%, cadê a moralidade? O artigo 37, nos seus princípios de moralidade, impessoalidade. Você está como está o Congresso. Olha como está a situação hoje do Carlinho Cachoeira, foi mensalão, foi tanta coisa, ato secreto. Espera aí, eu estou já concordando com a frase do saudoso Getúlio Vargas: as constituições são como as virgens, existem para ser violadas. Getúlio Vargas estava certo quando ele falou isso. Eu até fiquei irritado quando eu tomei conhecimento dessa frase há 15 anos atrás, mas estou começando a admitir que Getúlio estava certo, e é uma realidade. Bom, está de uma vez por todas público de que a questão da violência, essas questões sociais que afligem e que amedrontam a sociedade, ela requer um carinho especial por parte dos homens públicos que detêm o poder, né? E está de uma vez por todas aí esclarecido que o problema, a mazela da juventude está exatamente
na ociosidade. Não seria o momento dos legisladores, dos homens públicos que detêm o mandato, entrar agora na celeuma da reforma de estádios, da criação de praças, né, da instituição de entidades voltadas para o lazer, para a ocupação do jovem, para, né, encher mais a cabeça dos jovens? Não é esse o momento? Eu concordo plenamente com o ilustre repórter. É preciso procurar gerar emprego, criar mais emprego, distribuir renda, reformar o Estado, fazer com que a riqueza do país seja melhor distribuída e que chegue à mão de todos, que chegue a todos. Retornando aqui novamente a questão dos demitidos de Brumado, essas pessoas que foram demitidas ficaram sem direito do seu alimento. Eu ouvi e me solidarizei, eu disse lágrimas, com muita gente chorando. Senhoras, ele só tem esse emprego, como é que eu vou pagar o supermercado esse mês? Outra, como é que eu vou comprar o remédio do meu filho? Meu esposo está desempregado, eu vivo disso, o que será de mim? Outra, eu fiz um empréstimo, tenho quase 60 anos, como é que eu vou pagar minhas parcelas do empréstimo? Então, é dolorido. Para um ser humano, quem tem amor ao próximo, quem é cristão, que tem Cristo como referência, como Salvador, ele chora. A situação foi de chorar. Foi o pior momento que eu passei na minha vida, anunciar a demissão dessas 120 pessoas. Bem diferente do vereador, é que no seu programa ele tratou de apaniguados. Apaniguado é protegido, privilegiado. Quem ganha um salário mínimo é privilegiado. Quem ganha um salário mínimo é humilhado, é sacrificado. Eu admiro quem ganha um salário mínimo. Para mim é o melhor economista que existe, porque consegue conciliar aquele salário mínimo e sobreviver. Então, para mim, é uma maldade muito grande tomar qualquer tipo de ação que venha tirar o salário mínimo de uma pessoa. Além desse 120, tem mais uma relação a ser demitido? Eu não tomei conhecimento ainda de relação, não chegou ao meu conhecimento, certo? Eu acredito que faz muita confusão com essa quantidade de concursados e não concursados. O concurso foi para 246 vagas. Já foram convocados 152 candidatos para exames admissionais. Vários já estão nomeados nos postos de serviço. Esse questionamento de contratar de REDA, todos que estão pelo REDA, no hospital, nos PSF, nos CRE, nos CRAS, nos PET, estão todos legalizados pelo artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, através do REDA, certo? Quando vencer o contrato, renova novamente, vão concorrerem, quem passar continua, quem não passar, passa a vaga para outro que não continua. Com relação à casaca, eu diria aqui que eu não mudei de casaca. A minha opinião com relação ao concurso público é essa e é a mesma. Agora, o vereador Hélio, sim, nem casaca tem mais para mudar. O período que ele mudou de casaca, agora recente, foi quando ele fez parte de uma chapa como candidato a vice-presidente da Câmara contra o vereador Agberto Lima Dias, que era o presidente, que assinou petições, deu advogado, contestou que o presidente Agberto Lima Dias não era legítimo, não reconhecia como presidente, e um ano depois ele passou a fazer parte da chapa com o vereador Agberto Lima Dias como segundo suplente da Câmara. Ele passou a reconhecer e elogiar, fazer uma série de elogios ao vereador Agberto Lima Dias. Isso é o quê? Isso é mudar de casaca, mudar de posição, ele mudou. Aquilo que ele contestava um ano antes, ele passou a defender um ano depois e faz parte da mesa diretora da Câmara, junto com o vereador Agberto Lima Dias. Ele, no início, votava aqui e apoiava politicamente o deputado Haroldo Lima. De Haroldo Lima passou a votar com o deputado Gedel Vieira Lima. Gedel Daniel. Estadual, me parece, é o Coriolano Salles. Daí passa a votar com Marizete, com o doutor Marrúcio. Depois votou com a deputada Marizete. Nessa passada agora com o deputado estadual Fabrício. Isso é o quê? Isso é mudar de casaca, é mudar de posição. Então eu acho que nem casaca tem mais para mudar. Bom, então me responda sobre a questão das reformas de estádios, do estádio dos prazeres, a criação de quadras poliesportivas
que ajudaria e muito na questão da ressocialização de crianças que estão aí carentes de atividades para, né, se saírem ou até não enveredarem pelo caminho do crime, porque a ociosidade, a cabeça vazia, é a oficina do diabo. Com certeza, não é mesmo? O vereador Hélio, na sua entrevista no rádio, ele disse que ele não denunciava os PSTs quando o repórter perguntou a ele, a nível de Estado, as irregularidades a nível de Estado, porque só o deputado estadual poderia denunciar. Ou o vereador deu uma para querer sair pela tangente, ou por desconhecimento, que eu não acredito que seja por desconhecimento, porque ele tem um curso superior. Então, olha o que diz o artigo 92 da Constituição do Estado da Bahia. Diz que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou irregularidades ao Tribunal de Contas do Município da Bahia, TSE, e ao Ministério Público. Então, exatamente. Então, isso é competência, sim, do vereador, do cidadão, do presidente da associação, do presidente do sindicato. Então, essa justificativa do novo vereador, uma justificativa esfarrapada. Agora, o que não é competência do vereador é anunciar obras do Poder Executivo. Eu louvo aqui o vereador em ter reivindicado do seu deputado a reforma do Estado dos Prazeres, a construção de 2 quadras poliesportivas. Mas ele anunciar a obra que sequer licitada foi, não. Quer ver? Liberado recursos para a reforma dos prazeres, num dia só, 2 matérias num blog aqui da cidade. Em 22 de fevereiro de 2011. Eu vou ler aqui a coisa. Enfim, estádio será reestruturado. Enfim, 2 dos maiores sonhos dos desportistas brumadenses começam a serem realizados. Trata-se da assinatura dos contratos de repasse de recursos, número do 2649-033-7272-17-2010 e 2649-032-5292-03-2010, firmados entre a Caixa Econômica Federal e o município de Brumado, com finalidade de ampliar e estruturar o Estádio dos Prazeres, bem como para a construção de 2 quadras poliesportivas nas comunidades do Jacaré e Vaza da Areia. O anúncio foi feito pelo vereador Hélio Pereira PCdoB, que reivindicou os investimentos junto ao deputado federal Daniel Almeida PCdoB, que por sua vez garantiu as verbas através das emendas parlamentares do Ministério dos Esportes, as quais foram asseguradas no Orçamento Geral da União pelas notas de empenho número 901-500-2010, no valor de R$1.462.500 e número 900-078-2010, no valor de R$292.500. Vale lembrar que, além de elaborar os projetos, a Prefeitura participará do financiamento das obras, mediante contrapartida nos valores de R$ 61.425 e R$ 13.089,37, respectivamente. O prazo para a conclusão das obras encerra-se no dia 30 de 11 de 2012. Falta 5 meses, menos 6 meses, para a conclusão das obras, segundo anunciou o vereador. Sim. Está aqui, é uma matéria, segundo anunciou o vereador, que não é competência do vereador anunciar obras, né? Toda obra ela vem do Poder Executivo. E ele anunciou e está aqui uma matéria dele. E no dia seguinte, no mesmo dia, liberado recursos para a reforma dos prazeres 2, na matéria 2. O vereador comemorou a liberação dos recursos. Eu gostaria de saber, do ilustre vereador, onde estão esses recursos? Qual a conta bancária? A licitação? Ele ainda me taxou na entrevista dele de desatualizado, que eu estava mentindo. Me prometeu fornecer cópia dos convênios, mas eu já conheço os convênios, é documento público. Eu não estou desinformado, estou citando aqui, e está aqui na matéria. O anúncio foi feito pelo vereador Hélio da Silva Pereira, não é competência, não, ele anunciou. E ele ainda deu prazo. O prazo para a conclusão das obras encerra-se no dia 30 de 11 de 2012. Bom, de qualquer maneira,
de uma forma ou de outra, né, existe ou existiu a preocupação ou de, né, como a gente está vendo aí, ou não, na verdade, de requerer a obra, né, pedir a obra, cobrar a obra ao seu deputado. Houve uma preocupação com essa questão. Agora, a questão que você está colocando aí de que ele não pode anunciar a obra, eu até concordo, porque quem anuncia a obra é o executivo, né? Quem executa a obra é o executivo. Através de uma ordem de serviço. Isso. Né? Mas, de qualquer maneira, houve a preocupação dele. Não, eu louvo até, é louvável a reivindicação dele, sim, mas não se pode gerar uma falsa expectativa na população. A competência de anunciar a obra é do executivo através de uma ordem de serviço. E garantia, nota de empenho, ordem de serviço não é garantia de conclusão de obra. A garantia de conclusão de obra é uma vista de engenharia. Depois que termina a obra, você faz a inspeção. Foi o questionamento que você colocou. É isso que eu coloquei. Diga onde está a verba. Diga onde está. Cadê? Está onde? A verba das 2 quadras e da reforma do Estado. Com a conta bancária do convênio. Mas aí o vereador explicasse isso. Porque ele está aqui, a matéria dele. Ele está realmente... entendeu? Ele afirma que como tem outras obras que ele anunciou, em base autoriza a obra de Pedra Preta e Jacaré. Cadê? Agora é uma questão aí que o nosso internauta quer saber, vereador, aonde está a verba? Em que conta está a verba? A pergunta está no ar e o vereador Hélio Continha tem à sua inteira disposição as câmeras, os estúdios, o nosso site, tá? O nosso portal de notícias, para esclarecer ao povo. Vem aqui, vereador, e esclareça ao povo. Onde está a verba? Já foi liberada? Em que conta está? Como questionou aqui o Clidemar Amorim, assessor especial da Prefeitura de Brumado. Isso. Aqui eu não estou criando nada. Está aqui. Liberado recurso para a reforma dos prazeres. Sim, se foi liberado, deve estar... E o vereador comemorou a liberação dos recursos. Comemorou a liberação dos recursos. Está na matéria, com o mesmo título. Foram 2 matérias no mesmo dia. Então, eu solicito dele esclarecimento. Qual conta bancária, onde estão os recursos, o processo licitatório e quando é que vai mesmo começar essas obras. Porque, pelo prazo que ele deu, já está quase findando, 30/11/2012. Sobre os combustíveis, né? Uma discussão que deve ser retomada, porque há uns 4 anos, 5 anos mais ou menos, a cidade chegou até a entrar em ebulição, né, com a questão do preço do gás, do preço dos combustíveis, chegou até a ser discutido aqui, se reuniu a Câmara para cobrar uma situação, uma posição dos órgãos reguladores nesse setor, e até hoje nenhuma providência foi tomada, nada foi apresentado de novo. Como é que está essa situação, Clidemar? Há possibilidade de se levantar essa questão e de se chegar a um denominador comum, de se resolver o problema dos preços elevadíssimos de combustíveis que se pratica aqui no município de Brumado? Veja bem, né, Mésia? O vereador Hélio da Silva Pereira, no ano de 2010, eu ainda estava assessor do vereador Alessandro Lobo, que, por sinal, representei o vereador em uma das reuniões. Ele entrou com um requerimento, uma proposição no plenário da Câmara, que foi aprovada por unanimidade pelos vereadores. Louvável a atitude do vereador. Sim, eu elogiei até, e claro, né? E fiquei esperançoso, como toda a população ficou esperançosa com o resultado, queria um bom resultado. O que aconteceu? O vereador, além de ter caminhado para a Câmara com a providência, houve reuniões com os donos de postos, encaminhou também para a Agência Nacional do Petróleo. E no final do ano 2010, nos últimos dias do ano, o coordenador regional da Agência Nacional do Petróleo, o senhor Francisco Nelson, esteve em Brumado, e eu ouvi atentamente uma entrevista do vereador com o coordenador falando da questão do petróleo. O que aconteceu?
Em seguida, no ano de 2011, cogitou-se a ida de um grande empresário do ramo de gasolina de Brumado, que vende combustíveis, para o PCdoB. E isso confirmou. A partir daí, o vereador não falou mais nada a respeito da questão do preço da gasolina, dos combustíveis em Brumado. Depois que o grande empresário do ramo de gasolina, do ramo de combustível, filiou o PCdoB, não falou, já tem mais de ano, o vereador não falou mais nada. Nós temos, talvez, a gasolina mais cara do estado da Bahia. Pelo menos na região sudoeste. Vitória, eu fiz R$ 2,60, R$ 2,68, R$ 2,68. Ali na nossa vizinha Aracatu, a gasolina custa R$ 2,70 um litro, no posto Pingo. Em todos os postos de Aracatu, tem até de R$ 2,68 um litro. A nossa de Brumado chega a quase R$ 3,00 um litro. Não reduziu um centavo sequer. E o vereador Hélio não falou mais nada, ilustre repórter internauta. Bom, como disse, o portal diário de notícias, Notícia Aberta, continua à disposição do vereador Hélio Continha, de todos os políticos, né, que detêm mandato, que pretendem um mandato, que aliás não podem ainda se expressar, né, expressar suas pretensões, mas o Notícia Aberta continua à disposição de todos vocês, inclusive do vereador Hélio Continha. Está à sua disposição, vereador Hélio, para contestar aqui o que o assessor especial da Prefeitura de Brumado, Cridemar Amorim Rivério, acaba de colocar para os nossos internautas. Então, está à sua inteira disposição. Cridemar, eu quero lhe agradecer e deixar o convite aberto para que você venha sempre aos nossos estúdios, tá? À nossa redação, para se dirigir à população de Brumado, já que você realmente tem um arsenal de informações que interessam realmente à população brumadense. Quero lhe agradecer. Ok. Eu gostaria só, mas se for possível, no todo tempo, eu fazer uma conclusão aqui, que eu fazer um esclarecimento. Eu não tenho nada contra quem oferece denúncia, eu tenho contra quem faz denúncia vazia, denúncia politiqueira. Eu não estou contra, eu não estou posicionando contra as denúncias, as representações do vereador Hélio. Só que, no passado, teve um fato que muito grave, e o vereador Hélio tinha mandato e não denunciou. Eu vou só ler aqui. Brumado, Bahia, em 28 de dezembro de 2004. Termo de aceitação definitiva da obra. A Prefeitura Municipal de Brumado, situada na Praça Coronel Zeca Leite, no 415 desse município de Brumado, no estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o número tal, é o número 14.105.704.001.33, certifica para fins de prova junto à FUNASA, da Fundação Nacional de Saúde, que as obras e serviços de execução do sistema de abastecimento de água da localidade de Baraunas, Capote, Gameleira, Boa Sorte, Foi Morto, de que trata o convênio de número 3607-2001, processo número 25.100.061.68.2001, foi aceita como concluída, obedecendo aos padrões técnicos exigidos e se encontram em perfeito funcionamento, atendendo de forma satisfatória a comunidade beneficiária. Essas localidades, de acordo com o convênio e a declaração, atenciosamente, todo mundo sabe quem era o prefeito em dezembro de 2004. No papel, e está declarado aqui pelo ex-prefeito, pelo prefeito da época, que essas comunidades têm água encanada em suas casas. Vá lá, vê se tem alguma torneira, se tem algum cano, se tem água encanada nessas comunidades da barragem Zé Gomes. E o vereador Hélio, na época, não denunciou. Não denunciou, está aí a declaração assinada, está aqui assinada. Se quiser filmar, pode filmar, está aqui, certo? Está aqui a declaração. E o vereador, na época, com mandato, não assinou. Não denunciou, não fiscalizou, não tomou providências. Está aqui. Vê lá, pode fazer uma inspeção em loco, como a FUNASA fez uma auditoria, e vê se tem lá água encanada nessas comunidades. Mas está aqui. Diz que atingiu a finalidade social, fim social. Está aqui, assinada pelo prefeito da época. Certo? CIP, contribuição de iluminação pública, esse impostinho
Talvez nós, quem pagamos o imposto mais alto a nível de contribuição de iluminação pública na Bahia ou da região sudoeste, e na época o vereador Hélio, me lembro muito bem, ele votou do jeito que o executivo mandou, não abriu nenhum debate, não fez audiência pública, não discutiu com a sociedade. A mesma coisa a lei que autorizou a Embasa a pegar a nossa água, por 20 anos, prorrogava mais 40. Está aqui, é a lei municipal que exclui a zona rural, os moradores da zona rural. E o vereador Hélio tinha mandato na época e não debateu. O vereador Hélio não fez nada, votou do jeito que o executivo mandou. É a lei municipal no 1174, 22 de fevereiro de 97, certo? Que autorizou o contrato entre o município e a Embasa. E a lei das águas, a lei 9.433, estava em vigor na época e diz que todos têm direito a consumir água potável de qualidade, independente se mora na zona urbana ou na zona rural. Que, por sinal, eu fiz uma representação, protocolei no dia 19 de abril, dia do Índio, 19 de abril, na Promotoria Pública, pedindo, solicitando ao Ministério Público a apuração para que crie meios para levar água tratada para toda a zona rural. E o vereador Hélio sempre falou na tribuna da Câmara que a Embasa só tem a obrigação com a sede do município. Ô vereador, não entendi, não estou entendendo porque o vereador defende tanto essa empresa privada, que é uma empresa de economia mista, que tem o governo como acionista. Então, a lei, de acordo com a lei, com o artigo 32 da Lei 5.125 de outubro de 1963, os distritos e povoados são áreas urbanas. E para ir água para Itaquaraí e passar por Lagoa Funda, com Deus nos acude. E todos estão sem água. A Embasa não cumpriu essa obrigação e é público e notório que o vereador Hélio defende veementemente a empresa baiana de água e saneamento. Ele tem que exigir dela, cobrar, fazer com que ela cumpra o que está no contrato. É isso que precisa ser feito. Muito obrigado, Nemésio, e que Jesus abençoe e a todos nós. A todos nós.